O Marc Bloch, eu acho uma coisa incrível, ele já estava numa situação já muito difícil, sem a biblioteca pessoal dele, que os nazistas tinham, a França ocupada, tinham confiscado, e ele escreve esse livro, como eu disse, que tem vários títulos, mas um deles é a Introdução à História, que é um livro de amor à história, em que ele pergunta, bom, para que serve a história? E te digo mais, quando eu li pela primeira vez, naqueles tempos, eu estava no primeiro ano da faculdade... Você entrou no auge da ditadura, né? Que esse ano faz 60 anos do golpe, né? Sim, eu entrei em 1968 para fazer a graduação e me formei em 71. Porque a minha história pessoal, eu me casei, tive 3 filhos e aos 27 anos eu comecei a graduação. Eu me formei com 31 anos. Mas então, no primeiro ano, eu li, e eu, naqueles tempos da ditadura, e eu comecei a ler e falei, mas o Marc Bloch disse que ele começa, né, logo no começo, que a história, eu não sei se o verbo em francês é distrair, mas ele fala que a história é interessante. E eu fiquei e falei, não, um homem nessa situação, falar que a história é interessante, que distrai, não, tem muito mais, né, engajada contra a ditadura, enfim. Mas a verdade é que a história é interessante. A história proporciona para nós um deleite. É um prazer. E um prazer que nunca se acaba. Porque eu acho que esse é um dos privilégios da nossa profissão. Você está sempre aprendendo. Você tem a clareza de que você sabe muito pouco. Então, quando você tem curiosidade intelectual, então você se deleita. E ele tinha, claro que ele tinha razão, né? E eu não tinha nenhuma razão. Porque eu sempre lembro de uma das frases, né? Claro, lendo depois para dar aula também, porque acho que quando eu li a primeira vez ali, a gente lê de orelhada quando o Penalves dava a metodologia da história. Aí ele falava daquele jeitão dele, ele foi professor de escola há muitos anos, então ele tinha um jeito muito didático de acolher aqueles alunos de primeiro ano que tinham vindo de cursinho e não estavam acostumados com uma linguagem mais rebuscada e tal. Você também tinha isso, você sabia acolher os alunos, né? E aí ele falava, não, a história, o Marc Bloch, então a gente, que legal e tal. Mas quando eu fui ler, eu falei, pô, não é tão simples assim, mas eu lembro para dar aula, depois ler de novo, o Bloch fala assim, né? Que o historiador, que esse livro tem que servir para 2 coisas, para falar para os doutos e para os leigos em igual condição. Isso mesmo. E é isso que define alguém competente no ofício ou não. Aí ele fala, e se não servir para nada, que sirva pelo menos para deleitar. Não é?